A morte do Sasuke é um grande ponto de debate entre os fãs de Naruto e Boruto, pois se trata de um dos personagens mais brabos e importantes da franquia. Porém, quanto mais o tempo passa, mais a possibilidade disso ocorrer aumenta. Principalmente agora quando Koji, o atual grande vilão da história, se livrou dos seus limitadores e liberou o seu poder completo, prometendo que irá se vingar de todos que contribuíram com a derrota de Ishiki Otsutsuki. Mas se isso ocorrer, como esse acontecimento afetaria a trama como um todo, o que viria a seguir? É sobre isso que vamos comentar no vídeo de hoje, então fica aí até o final porque o conteúdo tá bem bacana. E se você tá conhecendo o canal pela primeira vez, eu te convido a se inscrever, deixar o like porque isso ajuda muito e também ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Mas antes da gente ir direto pra lista, primeiro deixa eu tirar o meu da reta. Eu já deixo bem claro aqui que o Sasuke é um dos meus personagens favoritos de Naruto, então não fiquem chateados por esse tema da morte dele estar sendo discutido aqui. A obra tá deixando algumas pistas com relação a essa possibilidade faz tempo e inclusive vamos falar disso no vídeo. E fazendo uma última observação, essa lista foi montada tendo como base uma possível morte do Sasuke pelas mãos do Koji atualmente, mas muito do que tá aqui também pode acontecer se o Sasuke morrer de uma outra maneira. No momento que esse vídeo está sendo postado, o Koji retirou seus limitadores e todas essas possibilidades serão influenciadas por esse fato. Dito isso, então, vambora. Em primeiro, temos Boruto evoluindo mais e carregando o legado do seu mestre. Quando a gente fala da morte do Sasuke ou até mesmo do Naruto, muita gente leva isso como uma ofensa e tamanho de respeito a tudo que Naruto construiu, sem muitas das vezes pensar o quanto esse acontecimento, se bem feito, poderia agregar na história como um todo e no novo protagonista da trama, o Boruto. Beleza que aqui entramos numa área bastante sensível, mas eu sei muito bem que algumas das pessoas que odeiam essa possibilidade do Sasuke ou do Naruto morrer nem sequer acompanham Boruto. E vejam bem que eu tô me referindo a algumas pessoas, não tô falando que todo mundo que detesta essa possibilidade não acompanha Boruto, mas sabemos bem que existe inevitavelmente um certo grupo que é um pouco mais resistente a mudanças e que se apegam demais aos personagens. No meu caso, apesar de gostar muito do Sasuke, como falei, é um dos meus personagens favoritos, eu encaro esse tipo de acontecimento, se ocorrer a morte do Sasuke, como algo que pode somar com a história se bem feito, principalmente porque nada vai apagar a história ou feitos do personagem. Tudo que ele fez continuará lá e, como qualquer pessoa, ele morreria de qualquer forma algum dia. Então por que não tornar isso algo que possa somar com a continuidade desse universo tão rico? Não tô falando que o personagem precisa morrer para você dar algum peso para a história, mas se isso acontecer, pode ser algo interessante. E convenhamos que eu não tô falando nenhuma novidade aqui. Desde o início do mangá e do anime, a obra já tá flertando com essa possível morte do Naruto e do Sasuke. A fala do Kawaki, a profecia do Momoshiki, o fato do Boruto estar nitidamente com os pertences do Sasuke no primeiro capítulo, a sua capa, a espada, a bandana, por mais que alguns discordem. No caso desse lance da bandana, eu acho que após o capítulo 69 do mangá, onde o Sasuke a entrega oficialmente pro Boruto, já fica claro que essa bandana é a mesma da cena do Flash Forward, principalmente por conta de tudo que ela representa dentro da franquia. E pegando o gancho dessa cena do capítulo 69 de Boruto, onde o Sasuke dá essa bandana de forma definitiva pro Boruto, nessa conversa que os dois estão tendo, o Sasuke comenta que era o momento dele estar preparado para o que vier, num clima e contexto que passam a sensação de que aquele poderia ser o último ato do Sasuke, principalmente porque, naquele momento, ele dá a bandana pro Boruto, um ato que pode ser enxergado como uma passagem de bastão. Logo ali do lado, a Sarada e o Mitsuki estão conversando sobre alguns assuntos, e um deles é sobre essa necessidade de ambos se tornarem mais poderosos, fortalecendo essa ideia de que o Sasuke poderia estar confiando o futuro ao seu pupilo e a nova geração irá se preparar mais a partir de agora. No caso, a Sarada e o Mitsuki. Realmente é uma cena que pode gerar algumas interpretações.
E falando do próprio Boruto, sabemos que ele admira muito o Sasuke e deseja se tornar um ninja como ele algum dia. Sendo seu discípulo, narrativamente falando, faria todo sentido o Sasuke morrer para agregar ao desenvolvimento do próprio Boruto, que teria que carregar o legado do seu mestre e se tornar a resistência Shinobi no futuro, pois se pegarmos o primeiro capítulo do mangá, o Sasuke acredita que a alma de um ninja ela não muda independente do tempo, pensamento esse que conflita com o pensamento do Naruto no momento, que estava um pouco desiludido, achando que ambos estavam ultrapassados, porém, naquele momento, o Naruto também diz que iria ganhar aquela disputa, e no futuro o que vimos foi... Exatamente, o Boruto se orgulhando de ser um ninja frente a um Kawaki que não via mais necessidade nos shinobis, na era shinobi, provavelmente a julgando como ultrapassada, como Naruto estava achando naquele momento específico com o Sasuke. E no final, Sasuke venceu o Naruto nessa, pois no futuro o Boruto permanecerá em seu caminho ninja, se orgulhando de ser um, mesmo com a era dos ninjas ruindo em pedaços. Parece que o Naruto perdeu essa pro Sasuke. Mas para concluir essa parte, a morte do Sasuke só iria agregar ao desenvolvimento do Boruto, até porque a morte de mestres e mentores é algo que acontece muito em histórias e narrativas, é algo que dá mais peso à trama e fortalece o personagem principal. Então, independente de quando o Sasuke vai morrer, se ele de fato for, antes ou depois do time skip, pro Koji ou não, isso iria agregar muito ao Boruto e à história como um todo, lembrando que atualmente, pelo menos, não sabemos se o Koji irá permanecer como vilão principal até o final do time skip ou até depois do time skip, né? E um detalhe interessante também é que caso o Sasuke morra mesmo, o Boruto poderia assumir esse papel que ele desempenhava, sendo um cara que vaga pelo mundo ninja, buscando informações valiosas e tudo mais. Mesmo perdendo o Rinnegan, o Sasuke ainda tem muita influência e contatos pelo mundo shinobi, tanto que ele conseguiu descobrir a informação da base do Koji lá no País da Neve, algo que não me assusta vindo do Sasuke, pois ele ficou anos e anos rodando o mundo ninja. No caso, o Boruto tem o Karma e conforme for melhorando o seu uso, pode dominar completamente a abertura de portais do espaço-tempo, suprindo essa função feita pelo Sasuke. Quem sabe não veremos aí um Boruto mais lobo solitário, né, que é algo que muitos querem, vagando pelo mundo ninja e tendo algumas aventuras solos, né, focado mais nele mesmo. Em segundo na lista temos Koji se estabelecendo como um vilão poderoso e de respeito. Na real, essa aqui vale para qualquer vilão que mate um personagem tão importante quanto o Sasuke, mas como estamos tentando focar numa possível morte dele pro Koji, vamos falar do Koji. O Koji era um personagem bem misterioso que até a morte do Ishiki, pouco se sabia dele. Muitos chegaram até a pensar que ele não teria qualquer papel relevante dentro da trama, mas aí o Ishiki morreu e tal, o Koji começou a ser trabalhado, o Kawaki contou pro Boruto mais ou menos o que ele sabia do Koji, o Amado soltou mais informações, os capítulos foram passando e descobrimos mais dele, que é um personagem completamente obcecado pelo clã Otsutsuki que endeusa o Ishiki e que vai fazer qualquer coisa para vingá-lo. A partir do momento que a obra começou a focar nesse lance dos limitadores, inevitavelmente criou um hype gigantesco para essa nova forma alcançada pelo Koji, senão não teria motivos para focar tanto nisso, até porque, sem os limitadores, apesar de ser forte e possuir umas habilidades interessantes, como as marcas de garra, Koji não era uma ameaça tão terrível assim, mas agora que retirou os tais limitadores, espera-se que ele mostre a que veio. Basicamente, para você estabelecer um vilão e torná-lo temível, você precisa mostrar sua força e do que ele é capaz. Alguém sempre acaba pagando, e ainda por cima, no caso do Koji, é ainda mais curioso porque o cara tem uma lista de vingança. Mano, ele tem uma lista de vingança. O cara é tão fissurado nisso que ele lembrou dessa lista quando ele foi embora de Konoha no capítulo 70 do mangá, afirmando que colocou o nome do Shikamaru, ou seja, pelo menos um ele precisa levar. Seria um enorme
desperdício o Code ser derrotado no futuro e não conseguir riscar um nome dessa bendita lista de vingança. Fora que após esse foco nos limitadores, ele precisa mostrar um poder gigantesco que justifique isso, além de começar a acumular feitos. E uma morte do Sasuke seria sim o suficiente na minha visão. Ele mataria um personagem importante, se estabeleceria como um vilão de fato e faria todo esse lance dos limitadores se justificarem, assim como seu poder. O terceiro item dessa lista é um aumento na obsessão do Kawaki. Sabemos que o Kawaki é completamente obcecado na segurança do Naruto. Basicamente ele fará o que for preciso para proteger o Naruto e o próprio personagem já admitiu isso, agradecendo até o Karma, que ele detestava até então no capítulo 70. Com uma possível morte do Sasuke, creio que ao ver todo o drama da situação e reação dos seus companheiros, o Kawaki pode começar a temer ainda mais pela segurança e vida do Naruto, ainda mais se o Sasuke morresse pelas mãos do Code, já que o vilão não iria parar e o Naruto seria o próximo. Então, ao saber disso e vendo a Sarada e o Boruto sofrendo, assim como o próprio Naruto, o Kawaki pode começar a alimentar ainda mais essa obsessão em proteger o Hokage, para evitar que isso aconteça com ele, possivelmente aumentando as chances do Kawaki ir ainda mais longe em prol desse objetivo. Até porque caso o Sasuke morra, o Naruto seria uma das pessoas que mais se cobraria, pois se trata do seu melhor amigo. Por conta disso, o Naruto poderia tentar revidar, mesmo não possuindo mais a Kurama, e tentar parar o Code ele mesmo de uma vez por todas, se arriscando ainda mais e aumentando as suas chances de ser morto, fazendo o Kawaki ficar ainda mais preocupado com a sua segurança. Sabendo que esse amor do Kawaki pelo Naruto é uma das grandes apostas para ser o motivo dele se revoltar no futuro, pois um amor tão grande como a decepção pode acarretar num ódio do mesmo nível. Quanto mais essa obsessão do Kawaki for alimentada, mais perto de possivelmente se rebelar o Kawaki estará. Mas claro que também sempre existe a chance do Kawaki estar fazendo tudo aquilo no futuro para proteção do Naruto, indo tão longe assim por ele. Enfim, vamos aguardar. Em quarto na lista temos mais personagens importantes morrendo. Sabemos que a profecia do Momoshiki diz que o Boruto perderá tudo de mais importante para ele. Com uma morte do Sasuke, isso aumenta ainda mais as chances de mais personagens importantes acabarem morrendo, pois a partir do momento que um personagem do nível do Sasuke morrer, mano, aí é melhor chutar o balde, porque a barreira já foi quebrada. E falando sério mesmo, essa profecia do Momoshiki é algo que provavelmente se tornará realidade, não só por conta do clima que a cena do primeiro capítulo passa, mas por ser algo que voltou a ser reafirmado recentemente quando o Boruto voltou à vida e questionou o próprio Momo sobre essa questão, que apenas confirmou que essa parada vai de fato acontecer. Com o Sasuke morrendo, mais pessoas importantes pro Boruto poderiam morrer para tornar essa profecia do Momoshiki verdadeira. Então, com a possível morte do personagem, a possibilidade de outros irem pelo mesmo caminho é grande. E em último da lista, sim, temos ele, o famoso despertar do Mangekyo da Sarada e mais foco nela. Como esse é o acontecimento mais óbvio, eu resolvi deixar para o final. Obviamente, se o Sasuke morrer e a Sarada testemunhar isso, teremos o Mangekyo dela sendo despertado, e vocês podem anotar aí que caso o Sasuke venha a morrer, eles não vão perder essa oportunidade de fazer a Sarada testemunhar isso. Sabemos que a personagem quer se tornar mais poderosa, independente da sua genialidade, ela precisa desse MS e uma habilidade bem poderosa para pelo menos se aproximar, nem que seja um pouco, do Boruto e do Kawaki, pois com uma habilidade poderosa como o Kamui e o Koto Matsukami, ela poderia fazer frente a muito personagem poderoso, pois o próprio Obito, só com o seu MS, já deixava muitos no chinelo. Claro que ele não era poderoso só por isso, mas era um dos principais recursos. A própria Sarada revelou no capítulo 69 que precisa se tornar mais forte, e uma morte do Sasuke traria um recurso a ela que a tornaria mais poderosa e que ela precisa muito. E mano, sendo sincero, eu não acho que existe a menor possibilidade do Sasuke morrer e a Sarada não testemunhar, me desculpem.
na minha visão, não perderiam essa oportunidade, e uma morte de um personagem tão importante seria um momento crucial para esse acontecimento. Se o Sasuke morrer pelas mãos do Koji e a Sarada acabar vendo, a sensação de ver alguém que ama morrer na sua frente, junto do desejo de buscar algo, no caso poder e vingança, justiça, resultaria no Mangekyo Sharingan, o que daria a Sarada muito mais foco que agora. Ela poderia suprir essa ausência do Sasuke junto com o Boruto, sendo a remanescente do clã Uchiha, ficando mais poderosa e dando continuidade também ao legado do seu pai. Mas mano, tá aí um vídeo sobre possibilidade, né, coisas que podem acontecer se o Sasuke acabar morrendo. Eu fiz uma enquete lá na aba comunidade comentando, né, sobre isso, que o pessoal achava. Pelo menos até a data desse vídeo aqui, a maioria estava votando que acha que o Sasuke de fato vai acabar morrendo em Boruto. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se você tá conhecendo o canal pela primeira vez, seja bem-vindo, né? Se inscreva, eu te convido a se inscrever, deixar o like, cara, isso faz toda a diferença, é algo bem rápido pra você e que me ajuda muito, faz toda a diferença pra mim, e também ative notificações pra não perder os próximos vídeos. É isso, muito obrigado por ter assistido até aqui, fui!